Revista Novo Tempo começa com o terceiro episódio da série Milagres na Pandemia. Hoje você vai conferir duas emocionantes histórias com duas decisões de mudança de vida. Vem ver! Eu pedi que alguém orasse, alguém orou. E naquele momento eu entreguei minha vida a Jesus. Vivo para o ministério, para servir a Deus, e a vida está nas mãos de Deus. Nosso terceiro episódio começa com o pastor Márcio Greig. Ele ficou mais de 15 dias internado. Quando a médica entrou na sala e eu estava ali sentado, respirando, com a parte respiratória lá, ela disse: olha, não tenho boa notícia. Disse: olha, nós temos que entubá-lo. O meu chão se abriu, né? Como assim entubar? Eu fiquei preocupada. Ele tinha uma coisa ruim para o Covid, que é a obesidade, porque aí o pulmão funciona como um pulmão de quem tem asma ou de quem fumou. Pacientes que tinham doenças prévias, diabetes, hipertensão, eram hipertensos, descompensados, então hiperinflamados ou que tinham feito cirurgias bariátricas recentes, e aí a gente começou a identificar e eram homens. Pastor Márcio Greig também foi um desafio. Ele de fato evoluiu com insuficiência respiratória mais grave, teve que ser entubado, ficou em ventilação, sedação. Sedado daquele jeito que estava, só ouvia algumas coisinhas assim no fundo. Eu fiquei preocupada com ele. Eu até chorei, quando foram levando ele para a internação. A minha preocupação maior era essa, da família, do Alexandre, da esposa. E onde eu pensei assim, e se eu morrer, como é que eles vão ficar? Apesar da preocupação com a família, o pastor Márcio tinha no seu coração fé e esperança. Não entrei pensando negativo. Eu disse para ele: pode entubar. E é importante você ter um pensamento positivo, é importante você ter esperança para que o seu corpo comece a reagir bem com as medicações e com todo o tratamento que você vai estar sendo medicado. O milagre na vida do pastor Márcio ocasionou uma grande mudança e fortaleceu uma convicção. Então hoje perdi 13 quilos, eu estou perdendo mais ainda, tirei todo o açúcar. Então tem sido uma ajuda muito grande para mim também, qualidade de vida e ficar bem melhor para poder servir a Deus. Tenho mais convicção do propósito de Deus, do chamado de Deus. Saber que Deus me livrou dessa enfermidade, que Deus me deu essa oportunidade, essa chance de continuar o ministério. Durante 25 dias, Newton César Feijão permaneceu internado. Logo após ouvir o resultado ao exame do Covid-19 e da gravidade do seu caso, ele solicitou a transferência para o Hospital Adventista de Manaus. Eu comecei de uma hora para outra uma indisposição no corpo. Parece que alguma coisa estava tomando conta de mim. Eu não me alimentava. Eu passei 4 dias nesse hospital. Eu não me alimentava de maneira alguma, não tinha vontade para nada. E naquele momento a gente fica sem chão, a gente não sabe o que fazer. E eu não sabia se era Covid ou não, mas pelos traços, como tudo estava acontecendo, a suspeita era muito forte, muito grande, O teu pulmão está tomado pela tomografia que a gente fez e a gente está com uma medicação, mas essa medicação não está fazendo efeito. E foi naquele momento que ele disse que eu precisaria ser entubado. Poxa, ser entubado, já ouvi tanta história de gente que entubou e não voltou. Mas eu vou deixar a teu critério, se você quer ser entubado aqui ou se você quer ir para o Hospital Adventista. Interessante que quando ele me fez um contato por WhatsApp, dizendo que ele estava sentindo falta daquilo que ele observava no Hospital Adventista, das vezes que ele esteve frequentando aqui o hospital. A oração, a equipe voltada realmente não só para a área assistencial, mas também para a área espiritual. Eu tenho certeza que anjos poderosos transitam incessantemente nos corredores desse hospital. E vocês são pessoas de oração. Eu quero ir para aí com vocês. O quadro clínico do César Feijão era muito grave.
E o César Feijão, ele preencheu vários desses fatores que pudessem realmente e que puderam ter esse histórico de agravamento. Ele evoluiu gradativamente, né, com o desconforto respiratório, e houve necessidade sim por parte da equipe assistencial na questão da indicação da intubação para que ele pudesse ser salvaguardado, né, e ter um tratamento um pouco mais, muito embora agressivo, mas mais eficiente. Para mim, eu vejo que Deus naquele momento se compadeceu de mim. Foi lá aos meus ouvidos e deve ter dito, com certeza, eu vou te dar uma nova chance porque eu quero que tu faça muita coisa ainda. Porque dentro do Hospital Adventista existe um ambiente assim muito sagrado, muito espiritual. Realmente, todas aquelas pessoas que entravam no apartamento, desde os serviços gerais, eu senti que eles estavam torcendo por mim, estavam orando por mim. E eu tenho certeza que os médicos dos hospitais, a equipe é muito boa, é um corpo técnico muito competente. Mas, acima de tudo, o que alcançou o Feijão foi a misericórdia de Deus. E eu chorei copiosamente porque eu sabia que Deus estava me dando essa segunda chance e sabendo que Ele também estava me dando a continuidade da missão que a gente tem que dar conta. E eu disse para Deus que eu vou me preparar para isso. E quero cuidar da minha saúde para que eu possa cuidar da missão. Os corações do César e do pastor Márcio receberam o conforto e paz que só pode vir de Deus. Essa é a mensagem que eles têm para todos nós hoje. Deus é justo e maravilhoso. Eu não tenho dúvida de que realmente eu sou um milagre de Deus. E crendo que a vida pertence a Deus, tanto viver como morrer, tudo depende do controle de Deus, né? Da vontade de Deus. Crer e confiar no Senhor, porque o mais Ele fará. É isso aí, uma nova chance, que emocionante. E as histórias de milagres continuam. Na semana que vem tem outras. Bom, e veja o que mais nós preparamos para você na edição de hoje. Em comemoração ao Dia Mundial dos Refugiados, você vai acompanhar hoje, ao longo do programa, reportagens especiais sobre o tema, que vão mostrar alguns dos projetos da ADRA em prol dos refugiados. Tem projetos de interiorização que ajudam o refugiado a obter documentos e vistos necessários para poderem trabalhar, por exemplo. Tem projetos que ajudam a administrar abrigos para os que ainda não têm uma casa para morar. E tem também projeto de alimentação que supre uma das necessidades mais básicas do ser humano, oferecendo 3 refeições por dia devidamente balanceadas. Então fique ligado porque além dessas tem outras boas notícias por aqui. O Revista Novo Tempo está no ar. A cada ano, dia 20 de junho, é lembrado como Dia Mundial do Refugiado e dedicado à conscientização sobre a situação dos refugiados em todo o mundo. E também é uma oportunidade para homenagear a coragem, resiliência e força de todas as pessoas, mulheres, homens e crianças que são forçadas a deixar suas casas. Vamos ver? No ano de 2019, foi publicado um triste recorde. Mais de 70 milhões de pessoas foram deslocadas no mundo por conta de guerras e perseguições. 10 anos atrás, esse número era de 43 milhões. É o maior nível de deslocamento forçado já registrado pela Agência da ONU para Refugiados nos seus quase 70 anos de atuação. De acordo com o relatório Tendências Globais, publicado anualmente, a maior parte desse aumento foi entre 2012 e 2015, impulsionado principalmente pelos conflitos na Síria. Mas crises em outros lugares, como no Iraque e Iêmen, também contribuíram para esse aumento, com destaque em 2018 para um número maciço de pessoas
fugindo da Venezuela. Refugiado é todo aquele que não consegue mais viver dentro de seu país porque se sente ameaçado, seja por perseguições, por motivos de raça, religião, opinião política, participação em grupos sociais ou mesmo quando é obrigado a sair por não encontrar recursos para continuar vivendo. Em resumo, é alguém forçado a fugir de seu país para salvar a própria vida. Já os migrantes, em geral, não se deslocam por causa de uma ameaça direta de perseguição ou de morte, mas principalmente para melhorar sua vida, em busca de trabalho ou educação. De qualquer forma, a pessoa precisa deixar para trás seu país e, em muitos casos, também a família, a fim de conseguir sobreviver. Aqui na América do Sul, a fuga da Venezuela compreende a maior crise de mobilidade humana atual, sendo que todos os países desse continente contam com uma população venezuelana. É um tipo de governo que não consegue mais ajudar a população. Então, o que ocorre? Essas pessoas estão morrendo pelas doenças naturais. Se tem uma gripe que vira pneumonia, não tem medicamento, não tem um antibiótico, não tem gasolina para levar essa pessoa de ambulância até um hospital, ela não tem gasolina para colocar no carro para se deslocar, para poder pedir socorro. Se ela precisa de comida, não há, porque não tem uma indústria que desenvolva essa comida. Não tem uma plantação decente para que possa suprir toda a necessidade. Esse tipo de situação leva um ser humano a ser um refugiado, porque o local onde ele está vivendo configura um local que depõe contra a sua própria vida. Então, ele não vê outra situação senão migrar de lá, sair como refugiado e pedir auxílio a um outro país. Para se ter ideia, a Venezuela encerrou o ano de 2019 com uma inflação de quase 10.000%. Isso significa que é necessária uma quantidade gigante de dinheiro para conseguir comprar um pacote de arroz. Isso quando há um pacote de arroz para ser comprado. E aí, para a maioria, o único jeito de sobreviver é enfrentar quilômetros e quilômetros de caminhada ao sol, sem água ou comida, para ultrapassar as fronteiras do seu país na esperança de encontrar algo melhor do outro lado. E apesar de as histórias se multiplicarem em números e estatísticas, cada história continua sendo única. A ADRA trabalha com seus mais de 51 projetos voltados especialmente para refugiados venezuelanos, a fim de fazer frente ao desafio e auxiliar cada indivíduo com justiça e compaixão. Afinal, um refugiado abandona seu lar para não ter que abandonar a si mesmo, e é o seu direito de existir como pessoa. Agora vamos ao quadro Maranata, com a continuação da história que falamos semana passada sobre o acesso à água potável no sertão do Brasil. E do que eu estou percebendo, que eu estou vendo, que eu estou sentindo também, que ela é muito importante, eu acho. Tem muita união, compartilhamento, ajuda o próximo, coisas que outras não fazem isso, quer dizer, faz de boca. A gente não quer boca, a gente quer ação. E é isso que a igreja está nos dando, nos transformando para a gente ação, de ajudar um ao outro. Mudou a visão do amor ao próximo. Porque assim, não pensar em fazer o poço para beneficiar só a igreja, as pessoas da igreja, mas toda a vizinhança. Isso é amor ao próximo, é pensar no próximo, né? É como eu disse, Deus bota as pessoas boas no caminho de quem precisa. E mudou muito minha visão, muito mesmo. Sobre a igreja, que eu já conhecia, mas não chegou a ser impactante como foi. O poço que a gente já tem visto, apesar de pouco tempo, né, que as pessoas têm vindo, mas a gente tem visto que tem mudado a visão das pessoas em relação a ver que a igreja é uma igreja que se preocupa com o próximo. Ela não tem interesse em receber como muitas igrejas, né? Tragam seus dízimos, tragam suas ofertas, mas a igreja está interessada em beneficiar, em servir, né? Em ser relevante nesse sentido. E a gente já tem visto também como as pessoas estão mais amigáveis também. A forma de tratar, de receber a gente, já é bem claro isso aí.
A mais de 160 quilômetros de distância, uma história semelhante se desenrolou na vila de Sítio Umbuzeiro. Sem água limpa por perto, a Maranata concordou em ajudar. Hoje, um poço será perfurado ao lado da Igreja Adventista. Para Fátima, a Maranata chegar à sua porta esta manhã para começar a perfurar foi um momento surreal. Como telespectadora de longa data do programa de televisão Maranata, ela viu o trabalho de perfuração de poços da Maranata em outros países ao redor do mundo. Eu me sinto emocionada e às vezes sinto até vontade de chorar, porque é muito lindo ver aquilo, cavando aquele poço ali, a gente vê falar. E eu ver tanta criancinha ali, ver aquela água jorrando da terra, e as mulheres cantando louvores a Deus na maior alegria, as crianças tomando banho, aquela água jorrando. É muito maravilhoso. Sempre que dá para mim assistir, eu não perdo essa história de missão que passava na televisão, né? Agora eu sinto-me muito feliz por ver sendo cavado aqui ao lado da minha casa, né? Que vai ser uma felicidade também, que conforme a vontade de Deus, né? Não sabemos, estamos aí, né? Mas tudo seja da vontade de Deus. Se esteja água, Ele é Deus, né? E se não der água também, Ele continua sendo o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas. Então, confiando nisso, estou feliz. O estudo geológico inicial para o sítio Umbuzeiro mostrou uma perspectiva positiva para encontrar água. Mas, com o passar do dia, a equipe perfurou mais de 50 metros, onde esperava encontrar água. Eles perfuraram a 70 metros, 90, 110... Não havia água. Às vezes é muito difícil para a gente, obviamente, quando a gente fura um poço, a gente está esperando água, e água doce, água boa, água saudável, né, potável para as pessoas. Então é muito difícil quando a gente fura um poço e a gente não encontra água, é um poço seco. A gente pode ver claramente no rosto das pessoas o desapontamento, né, a tristeza de estar ali a cada momento esperando a água e a água não vem. Embora a maioria dos esforços de perfuração da Maranata no Brasil resulte em água, infelizmente, há casos em que nada pode ser encontrado, como no sítio Umbuzeiro. É um lembrete da realidade a qual tantos brasileiros estão presos. A água é vital, mas não é garantida. Existem muitas comunidades carentes de acesso à água. Nas montanhas fora da cidade de Campina Grande, a vila de Catuca luta por água com desafios únicos por causa do terreno. Aqui, a paisagem montanhosa não fornece água parada. A lagoa mais próxima fica a quase 6 quilômetros abaixo da encosta íngreme da montanha. Para mim foi uma benção porque eu trazia água da rua, né? Descia com o meu carrinho, subia lá, como a ladeira é muito alta para chegar até aqui, muitas vezes o carro não subia, deixava metade dos baldes no caminho, subia e voltava e pegava o resto. Manda a altura da serra aqui. Para quem não quer lutar com a elevação, há outra fonte de água próxima em Catuca. Muitas vezes as pessoas elas vão buscar água em cacimbas, que são buracos no chão, às vezes naturais, às vezes eles cavam um pouco mais. E às vezes eles saem de madrugada, às vezes passam a noite toda esperando acumular água ou encher pequenos baldes, pequenos potes de água, quando às vezes não tem praticamente água nenhuma nessas cacimbas. E quando muitas pessoas vão, eles costumam contar pra gente que eles passam a noite toda na fila esperando para coletar, né, ali um pouco de água suja, né, ali não é muito limpo, porque é uma água que acaba sendo contaminada pela água da chuva e tudo que o solo, né, deposita junto. Então eles às vezes passam a madrugada na fila esperando para encher 1 ou 2 vasilhas de água. Essa cacimba em Catuca é seca a maior parte do ano, o que deixa poucas opções para seus moradores. A água pode ser entregue por caminhão, mas o custo é exorbitante.
Se tirar R$300 do orçamento da feira, infelizmente, vai passar dificuldade no mês, né? Que tirar 300 de uma feira para comprar um carro d'água, né? E através do poço, graças a Deus, melhorou muito, né? Melhorou bastante, né? E tem tudo para melhorar mais e mais, né? Essa difícil decisão de comprar água em vez de alimentos ou outros itens essenciais é o último recurso. Samara Domingos da Silva é mãe de 2 meninos e teve que fazer essa escolha impossível várias vezes. Mas frequentemente ela optou por caminhar até as vilas vizinhas para encontrar água. Quando eu preciso mesmo pegar água, até hoje mesmo, eu tenho que pedir o burro emprestado, porque eu não tenho. Aí às vezes, também quando eu vou pedir, às vezes a dona do burro tá usando, aí eu vou esperar ela botar ainda. Aí vou depois colocar no sol com as 2 crianças. A jornada incluía 1 hora de caminhada até a cidade de Limão, carregando 4 galões de água sobre um burro, e uma lenta viagem de volta de 2 horas em uma subida. É muito ruim assim, principalmente que a pessoa tem criança pequena para ir buscar água muito longe. É muito ruim mesmo. Em dezembro de 2019, a Maranata respondeu à situação em Catuca, perfurando um poço que fornece água, mesmo em sua altitude mais alta. A comunidade tá mais feliz, né? Tá achando maravilhoso, né? Um poço. Quem dera um poço numa altura dessa, né? Porque a gente vê aqui que tá no alto e com as bênçãos de Deus, um poço numa altura dessa e dá água, né? Porque vizinho aqui cavaram num poço uma baixa e não deu água. Este novo poço também levou a mais interesse pela Igreja Adventista em Catuca. Depois desse poço a gente vê que tem mais gente nos visitando, tem gente até tem gente aqui que não veio na igreja ainda, tem pessoa que não veio, nunca veio nem nessa igreja. O povo vê a igreja com outros olhos, né? Através do poço aqui o pessoal vê a igreja com outros olhos, né? Através de um estudo bíblico, através de um pequeno grupo nas casas. E a gente tinha 3 pequenos grupos, hoje nós já convidou as famílias aqui, nós já tem mais 5 pequenos grupos. As pessoas geralmente não conhecem muito sobre a Igreja Adventista em algumas áreas aqui no Nordeste. Geralmente, quando a gente fura um poço, elas começam a vir pegar água ao lado de uma igreja adventista. E aí elas começam então a entender um pouco mais sobre a igreja, um pouco mais sobre a nossa mensagem, um pouco mais sobre a palavra de Deus, um pouco mais sobre a salvação e sobre o céu. Então, quando a gente fura um poço ao lado de uma igreja, é uma grande oportunidade para evangelismo, para programas de evangelização, e as pessoas se tornam mais amigas e amigáveis e aceitam melhor a mensagem e a Igreja Adventista. Então, os poços aqui no Nordeste são uma grande bênção para a Igreja Adventista do 7º dia. Esses efeitos da água limpa podem ser vistos repetidamente no Brasil. Uma necessidade física desesperadora foi satisfeita, seguida por um desejo de aprender mais sobre a fé das pessoas que fornecem esse recurso. A 80 quilômetros de Catuca, na cidade de Cabaceiras, as coisas não eram diferentes. A vida foi extremamente difícil para todos. Durante o tempo da seca, morrem muitos animais na nossa região, até mesmo a questão de cavalos, jumentos. As pessoas, às vezes, deixam de dar água para ele para alimentar uma vaca que dá leite, por exemplo. Aí, entre os dois, o animal que não dá o leite, ele perece. Vai ser privilegiado aquele do qual tem um pouquinho de sustento para a família. Mesmo muitas vezes magro, mas dá um pouquinho de sustento também para a família. A gente conhece a área, né? Conhece as pessoas, e nós percebemos a questão, muitas vezes, é um sentimento de revolta, né? As pessoas clamam muito a Deus e muitas vezes tem anos que praticamente não chove aqui. Então, muitas vezes as pessoas têm esse sentimento de revolta devido à dificuldade. Em dezembro de 2019, Cabaceiras recebeu um novo poço da Maranata e imediatamente começou a haver uma mudança na comunidade. Porque quando as pessoas vêm, que falam, que perguntam a respeito, então nós dizemos que, assim como Jesus é a água da vida, Ele manda a água da vida para a gente agora. A palavra diz que Ele é a água da vida e o poço está trazendo vida para as pessoas. Então as pessoas ficam gratas e vê, de alguma forma, um meio em que as pessoas vão ter
uma vontade a mais de conhecer mais dessa igreja, de conhecer mais desse projeto, de chegar mais, entender mais um pouco do amor de Deus. Quando você doa para a Maranata, você que é doador, você não está doando apenas água, você está doando esperança, você está doando um futuro melhor, você está doando vida para essas pessoas. E através da Maranata, através da Igreja Adventista, nós temos um poço, nós temos muitas maravilhas na nossa vida, né? E muitas bênçãos que não só a Adventista, como a Maranata tem nos feito para nós, né? E demais bênçãos para vir aí através da Maranata, né? Parabéns, que continue sendo assim, não só fazendo por nós, mas fazendo pelo mundo inteiro, né? Para os nossos irmãos aí do mundo inteiro, né? A Maranata perfurou mais de 38 poços de água no Brasil desde 2019. Mas há muito mais comunidades necessitadas. A Maranata vai continuar a perfurar no Nordeste do Brasil para ajudar o maior número possível de vilas, abrindo caminho para que mais pessoas se conectem com a fonte da vida. Mais de 2.500 mulheres participaram de um chá virtual na região norte e centro-oeste do Amazonas. A ideia é pioneira na localidade. Veja mais detalhes na reportagem da Priscila Baracho. O programa Chá Entre Amigas é promovido pela área feminina da Igreja Adventista. O objetivo é proporcionar às mulheres um ambiente de amizade cristã e comunhão com Deus. Eu fico muito feliz em ver as mulheres empenhadas na missão e, ao mesmo tempo, eu fico emocionada de ver o quanto elas se empenham. E quando o assunto é a missão, não há tempo a perder. E a gente precisa se reinventar diante da realidade. E essa é uma capacidade que a mulher adventista tem. No início deste mês, o programa ganhou uma versão virtual com interações e atividades pelas redes sociais. Quando a cidade que a gente mora, Quari, entrou em quarentena, eu senti que as mulheres não conseguiam mais ter a interação que nós tínhamos. E eu pensei, por que a gente não faz um chá entre amigas virtual? Diariamente, as participantes receberam dicas de saúde, bem-estar, além de participarem de momentos de oração e interatividade. Não imaginava que as mulheres fossem participar, dos desafios. E para mim foi uma surpresa muito grande quando eu me peguei, vi as mulheres ansiosas esperando o horário para eu abrir a interação do grupo e elas postarem os desafios. E achei a ideia fantástica e decidi replicar com as meninas aqui da Igreja Central de Campo Grande. E conseguimos então reunir 258 mulheres através deste grupo e foi uma bênção. Como resultado do projeto, aconteceram batismos e as classes bíblicas virtuais continuam atendendo quem deseja estudar a Bíblia. E vamos ao nosso primeiro momento de interação com você aí de casa. Mande sua mensagem pra gente que a gente mostra aqui para todo o Brasil. Solta aí. Edmar Alves, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Olá, Darcy, boa noite. Sou diretor do Clube de Aventureiros Lago do Cristal Kids. Nesta quarentena estamos fazendo atividades online, inclusive especialidades. Já fizemos de higiene, ajudantes do lar e excelência em leitura. Ansioso para voltarmos às reuniões presenciais. Todos estamos, né, Edmar? Um grande abraço para você. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer como a ADRA ajuda no processo de interiorização do refugiado, os trâmites necessários para que eles tenham documentação e vistos para começar uma nova vida por aqui. Daqui a pouco eu volto já. Já estamos de volta e agora a repórter Emanuele Fonseca mostra como a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, tem ajudado a receber e realocar refugiados no mercado de trabalho. Nos últimos anos, muitas pessoas deixaram a Venezuela por conta da crise que o país enfrenta. Segundo a ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados, atualmente o Brasil é o país que tem o maior número de refugiados venezuelanos na América Latina. São aproximadamente 37 mil imigrantes em terras brasileiras. Roraima é a porta de entrada dessa gente e muitos chegam em condições precárias, sem trabalho, sem comida, sem dinheiro, sem qualquer tipo de auxílio. Na tentativa de diminuir o sofrimento e integrar essas pessoas à sociedade, a ADRA, em parceria com a USAID, implementou o projeto SUAN, que supre necessidades materiais urgentes, oferece auxílios na locação de casas e o ingresso no mercado de trabalho.
Tânia Fritoli, coordenadora do Projeto SUAN no Rio Grande do Sul, explica como funciona esse processo de contratação do refugiado. Lá em Roraima, nós temos a ADRA, que é a matriz do Projeto SUAN, onde eles estão com um banco de dados com 13.900 pessoas cadastradas, e a partir desse banco de dados é que nós buscamos vagas de emprego. Então, cada regional, elas buscam empregos, e a partir do momento que a empresa tem interesse de contratar, nós acionamos com o perfil da vaga para Roraima. Com esse banco de dados, ela nos fornece os currículos, onde encaminhamos para as empresas. E a partir do momento que eles gostam do candidato, eles nos comunicam e nós começamos o processo que a gente chama de vaga sinalizada, que é o interesse da empresa contratar aquele beneficiário. Nossa equipe entrou em contato com uma das empresas que fecharam parceria com a ADRA. A rede de supermercados Guarapari já contratou 20 imigrantes venezuelanos e o gerente afirma que vale a pena participar dessa ação. Vale a pena. Dando treinamento específico, mostrando o que tu quer, né? Eu acho que os empresários têm que começar a enxergar isso de uma forma diferente. É a vontade que eles têm de aprender. Para eles está tudo bom. Se você pedir uma coisa, eles vão lá e vão fazer com vontade. Eles estão sempre felizes. A família de Johnny foi uma das beneficiadas pelo projeto. Ele chegou no Rio Grande do Sul há 2 meses e logo depois chegaram sua esposa e os 3 filhos. Com a ajuda da ADRA, ele conseguiu um emprego na mesma área que atuava em seu país. Eu tenho uma formação como padeiro lá na Venezuela também. No tempo em que a Venezuela estava boa, eu trabalhava como padeiro, eu tinha o meu próprio negócio na minha casa, mas precisei fechar, porque não tinha mais trigo lá e tive que migrar para cá, porque lá não tinha maneira de trabalhar. Eu dou graças a Deus e à ADRA porque nos permitiu estar agora aqui. Meu esposo tem um trabalho, nos dá sustento. E quando eu comentei sobre o futuro, Yohaira sorriu e me disse: Vejo o futuro com muito otimismo e tenho bastante sonhos, muitas metas e não me dou por vencida. Me rindo. O projeto está presente em 8 estados brasileiros: Amazonas, Roraima, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. Só no Rio Grande do Sul foram interiorizadas 69 famílias, compostas por 5 pessoas em média. E se você mora em alguma dessas regiões e quer contribuir com esse projeto, entre em contato com a ADRA e ajude a mudar vidas. Nos últimos meses, a Escola Bíblica da Novo Tempo tem registrado um aumento em sua demanda, inclusive nos estudos relacionados a profecias. Mas por que as pessoas têm se interessado tanto por este tema? Entenda na reportagem da Vanessa Arba. No cenário atual, em que governos estão em crise, a economia é incerta e a segurança das pessoas está abalada, elas se perguntam: estamos vivendo o fim do mundo? Não é à toa que a procura por estudos aprofundados das profecias bíblicas cresce a cada dia. As profecias, elas foram dadas em momentos de crise para momentos de crise. Porque nas crises nós percebemos a instabilidade do mundo, a insegurança da vida, e aí temos necessidade, buscamos, compreender, interpretar as coisas a partir de uma perspectiva de esperança. Então, em momentos de crise, de situações de emergência como a presente, as profecias se despontam como verdadeiros guias para nós. É luz em meio às trevas. Uma luz que iluminou a vida do Christian, que começou recentemente a estudar o tema e já encontrou muitas das respostas que buscava. Para mim foi um divisor de águas. Eu estou com a mente mais aberta para a palavra e entender quais são as profecias que encaixam para os dias atuais. Eu pude entender que o Apocalipse não é só um livro de revelação, mas um livro de esperança, aonde Deus nos deixou algo de bom. Mas é fato que este não é um tema simples de estudar. Os livros de Daniel e Apocalipse estão recheados de símbolos e criaturas extraordinárias, até amedrontadoras, representando elementos do mundo real. Como então decifrar esses enigmas e entender o que de fato a Bíblia tem a nos revelar sobre o futuro? Nós sempre precisamos buscar aquilo que o povo de Deus tem produzido sobre a interpretação profética ao longo da sua história. Nós temos de ver aquilo que as pessoas escreveram, aquilo que as pessoas desenvolveram, e a partir deste panorama que a igreja já construiu, a partir desta perspectiva que ela já tem, aí nós podemos trazer também a nossa contribuição e estudar as profecias com mais segurança e com mais assertividade.
E são muitas as opções de conteúdo que podem auxiliar nesse estudo. O comentário bíblico e o Tratado de Teologia Adventistas, bem como algumas bíblias de estudo, trazem referências muito úteis para a compreensão do texto bíblico profético. O site apocalipse.com também reúne materiais preparados por especialistas no assunto. E a própria TV Novo Tempo tem programas dedicados ao tema, como o estudo Apocalipse Revelações de Esperança, que podem ser acessados na plataforma ntplay.com. Esses materiais são produzidos pela Igreja Adventista, que reconhece a extrema relevância do assunto, especialmente na atualidade. Nós vivemos em um tempo solene, porque quase todas as profecias da Bíblia já se cumpriram. E quando a gente vê as situações descritas pela Bíblia acontecendo no noticiário ou até mesmo à nossa volta, isso acaba nos dando a evidência da autoria divina da Bíblia. Um outro ponto interessante é que o estudo da profecia me dá certeza de que Deus vai completar na humanidade a obra de salvação que já se consumou com Jesus na cruz. A última página da Bíblia, ela nos dá certeza de que tudo terminará bem. Por isso, estudar a profecia é falar sobre esperança. É isso aí, e é o que a gente mais fala aqui, de esperança. E chegou a hora do quadro Missão 360 Graus. Se acomode aí, chame toda a família para ver essa linda história de missão de hoje. Tem gente vindo de todas as partes da Hungria para participar de um acampamento de verão e conhecer novas pessoas. Mas essa não é a única atividade que os adventistas deste país organizam durante o ano. Veja só. Alguns adventistas estão chamando a atenção em um dos maiores festivais de música da Hungria. É porque eles gostam de fazer coisas fora do normal, tipo essas tatuagens temporárias que saem com água. É algo que atrai muita gente para os estandes dos adventistas. Eles perceberam que é importante encontrar coisas que empolguem as pessoas. Eles também pintam o cabelo com tinta temporária, servem limonada e, é claro, fazem orações. Os membros da igreja vão para eventos como esse para convidar as pessoas a visitarem um centro de influência da região. Tunderives conheceu esse centro de influência urbano em Miskolc porque tinha alguns problemas de saúde. Depois de uma avaliação, a equipe do centro sugeriu mudanças no seu estilo de vida e alguns tratamentos naturais que são oferecidos no centro. Com o tempo, a sua saúde melhorou e agora ela não consegue imaginar como seria a sua vida se não tivesse vindo aqui, não só pela sua saúde física, mas também a mental e a social. Eu fiz amizades com as pessoas que trabalham aqui. É muito importante ter esse tipo de comunidade. Aprendi muito aqui e foi uma experiência de construção da comunidade. Além desses serviços que o centro oferece, muitas pessoas saem daqui com mais do que apenas a melhora da saúde. Logo que comecei a vir, me inscrevi para um acampamento de verão sobre saúde e agora estou estudando a Bíblia. Todo verão, o acampamento adventista funciona por uma semana. Tem gente vindo de todas as partes da Hungria para participar das atividades e conhecer novas pessoas. A maioria ouviu falar do acampamento nos centros de influência ou por amigos adventistas. É um acampamento sobre estilo de vida e evangelismo. Significa que convidamos amigos e outras pessoas que não têm contato com a igreja adventista. Temos cerca de 200 pessoas aqui, a maioria não adventistas. E elas são convidadas porque temos programas de escalada, temos ciclismo e diferentes programas esportivos. Elas são atraídas por esses programas. Se convidássemos alguém para a igreja local, talvez ninguém viesse, ao menos nesta parte da Europa. Mas se as convidamos a participar de programas como esse, vão querer vir. Elas querem ter saúde, fazer novos amigos e, dessa forma, é uma maneira não informal de se conectar com as pessoas e falar de Jesus Cristo e da Igreja Adventista. No acampamento, as pessoas fazem novas amizades e se unem bastante. Ali também fazem seminários sobre saúde e discussões sobre religião. Isso atrai muito. E claro, não pode faltar aquela comida gostosa e saudável.
No fim da semana, muitas pessoas vão para casa inspiradas pelo retiro, e algumas até decidem estudar a Bíblia ou se voluntariar em algum centro de influência local. Mas nem todo mundo tem um centro de influência por perto. Por isso, os líderes da Igreja Adventista de Duna criaram um centro de influência móvel que vai para onde as pessoas estão. Depois de comprar uma van e um trailer, eles reformaram o interior para que o centro de influência móvel tenha tudo o que precisa. A Associação Duna é formada por 54 igrejas e cada uma pode chamar a van para sua cidade por uma semana no ano. O ministério é operado por voluntários que trabalham junto com os membros locais de cada cidade por onde eles passam. Assim, podem decidir qual o melhor programa para a comunidade de cada lugar. Geralmente, a van fica estacionada no centro da cidade. Eles oferecem feiras de saúde, programas infantis, aulas de culinária, filmes cristãos e aconselhamento pessoal. Os programas do Centro de Influência Móvel são bem flexíveis, porque as pessoas nem sempre precisam das mesmas coisas. Com a ajuda dessa van, os adventistas conseguem criar laços com as pessoas de cada comunidade. Se o objetivo é cumprir a missão que Deus nos deu, todos esses projetos nos levam cada vez mais para perto do alvo. Mas o Evangelho ainda precisa ser anunciado em todas as partes do mundo. Então o trabalho não pode parar. Deus é um Deus de missão. Nele a missão encontra sua origem e propósito. Essa missão não começou com o chamado de Abraão ou com a experiência do êxodo. Não começou nem com Jesus Cristo, nem com as jornadas missionárias de Paulo. Essa missão começou com o próprio Deus, quando Ele criou o universo e depois nos criou a sua imagem e semelhança. Nas Escrituras, nós podemos ver claramente um Deus que intencionalmente alcança e deseja estar com seus filhos. Desde o início, Ele estabelece um relacionamento com Adão e Eva, e mesmo depois que o pecado entra no planeta Terra, Ele continua em sua missão de restabelecer aquele relacionamento quebrado com a humanidade. No final, a missão de Deus será completamente cumprida. E é por isso que a missão não deve ser apenas a chave para desbloquear a palavra de Deus, mas também o foco principal para que a nossa motivação seja tão engajada quanto Ele é na proclamação do Evangelho eterno. O fundamento de qualquer empreendimento missionário, portanto, deve ser centrado no relacionamento com o Criador e no entendimento adequado da sua natureza e caráter missionários. Mas antes de entendermos a missão de Deus, é essencial entender quem é o Deus da missão. Como disse há pouco, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos deu um mundo perfeito. E seu propósito era que nós viveríamos em uma perfeita conexão com Ele. Um relacionamento centrado em um seu atributo mais precioso, amor. Mas para que o amor fosse real, Deus também nos deu um outro presente precioso, o livre-arbítrio. A liberdade de escolher qual caminho seguir. E Deus claramente deu instruções para Adão e Eva sobre o perigo e as consequências mortais da desobediência. Satanás, por sua vez, astutamente convenceu Eva de que ela poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal sem nenhum resultado negativo. Pelo contrário, eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Infelizmente, Eva escolheu comer e deu o fruto para Adão, que fez a mesma escolha. A criação perfeita foi então manchada pelo pecado. Qual o resultado? Morte. Morte eterna. E esse momento mudou o plano e o propósito original de Deus para o recém-criado planeta Terra. A missão que havia sido projetada antes da fundação do mundo tinha agora de ser implementada. Surpreendentemente, a primeira ação de Deus, logo após a transgressão, foi procurar seus filhos amados. Onde você está? Ele perguntou. É claro que Deus não estava perguntando sobre a localização geográfica onde Adão e Eva estavam. Ele sabia exatamente onde eles estavam. Dominados pelo medo, nossos primeiros pais precisavam ver e entender o que estava acontecendo. Mas eles também precisavam ser confrontados para entender as consequências terríveis da transgressão. Satanás também precisava ser desafiado e derrotado. Por isso Deus então começa a apresentar a sua missão, o plano da redenção. A única esperança de reconciliar o mundo consigo mesmo. Nós precisamos prestar muita atenção, no entanto, ao fato de que antes do confronto e antes da promessa de reconciliação, Deus veio em direção da humanidade caída. Apesar da situação aparentemente sem esperança, Deus aborda essencialmente duas questões em sua pergunta a Adão. Nosso estado decaído e a sua natureza missionária. Nós estamos perdidos e precisamos desesperadamente de salvação. E Ele é quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro com a determinação de nos salvar e estar conosco. Como é que nós podemos ter certeza disso? É só contemplarmos o Emmanuel, o Deus conosco. Com o nascimento de Jesus, Deus apresentou de maneira concreta seu desejo contínuo de estar conosco em sua natureza e na missão. O Filho de Deus era totalmente humano e totalmente divino, e foi Ele quem afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
A vida e o ministério de Jesus foram a revelação suprema de Deus. Em basicamente 3 anos, Deus foi capaz de revelar mais sobre quem Ele era e sobre a sua missão, mais do que tudo aquilo que havia sido feito através de qualquer outro método nas gerações anteriores. O apóstolo Paulo afirma que Cristo era a perfeita imagem do Deus invisível, aquele em quem toda a plenitude deveria habitar, tendo feito as pazes através do sangue de sua cruz. Em Cristo, a natureza missionária de Deus se tornou completamente conhecida. O próprio Jesus Cristo expôs sua missão dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Repito, em Deus, a missão encontra sua origem e propósito. A missão começa em Deus. A missão é centrada em Deus. A missão pertence a Deus. Por isso, não falhará. E então, o que você ainda está esperando para fazer parte dessa mesma missão? Lembrando que esta reportagem do Missão 360 Graus foi gravada antes deste momento de pandemia, naturalmente. Bom, e chegou a hora de mais interação com você aí de casa. Mande sua mensagem em texto ou vídeo para o nosso WhatsApp, 0 Operadora 12 98135 2908. O que mais você gostaria de fazer depois que essa pandemia acabar? Ou que ações você tem feito de bom para ajudar o teu próximo? Só mandar aqui, solta aí. Vinícius Marques da Bahia, olá Darcy, nesse tempo de pandemia estou lendo a Bíblia e fazendo estudos que a Novo Tempo oferece. Estou esperando o meu batismo que será logo, logo também. Amém. E quando acabar esta pandemia, quero evangelizar e passar a palavra para todos e cantar como já canto. Uma boa noite a todos da Novo Tempo, uma boa noite para você também, Vinícius, muito obrigada. Vamos para mais uma pausa bem rapidinho, já já você vai conhecer como a ADRA ajuda a abrigar refugiados no Brasil. Fique com a gente, eu volto em instantes. Conforme prometido, chegou a hora de vermos como a ADRA abriga os refugiados que chegam principalmente da Venezuela. Quem traz as informações para a gente é a repórter Gerlane Amorim. Olá, Gerlane. Olá, Darcy. Olá a todos que estão acompanhando o Revista. Bom, para celebrar o Dia Mundial do Refugiado, nós vamos falar em assistência. Bom, a ADRA, aqui na região norte, é uma grande apoiadora de vários abrigos que estão acolhendo esses refugiados que vieram da Venezuela. Essa noite, nós viemos até um desses abrigos, bem grande por sinal. Só aqui estão abrigados pelo menos 50 famílias que recebem esse apoio aí da ADRA na região norte. Mas para falar mais detalhadamente sobre esse apoio, nós estamos aqui com o diretor regional da ADRA aqui no norte, a Regional Pará, o pastor Adriano Aureliano. Boa noite, pastor. Conta um pouco para a gente como que se dá esse apoio da ADRA nesses abrigos que estão acolhendo aí muitas famílias. Muito bem, em uma parceria que nós temos com a Unicef, nós estamos desenvolvendo esse projeto já há 6 meses. Nós construímos nos abrigos lavatórios e também bebedouros para trazer saúde a essas pessoas. Temos rodinhas de conversa, inclusive, para orientação de como lavar as mãos, tomar água, tomar banho, enfim, tudo que está ligado à higiene. Nós temos na nossa equipe uma nutricionista, uma enfermeira aqui em Belém, outra lá no abrigo de Santarém, e temos 4 monitores de saúde. Eles visitam todos os abrigos. Só que em Belém estão 3 abrigos e mais 7 casas independentes, totalizando quase 700 pessoas que são atendidas. Nós fazemos distribuição de kits de higiene mensalmente e também kits de limpeza. Fizemos também uma distribuição aqui no abrigo de colchões. Estamos construindo o cantinho da amamentação para orientar as mães sobre a amamentação. Enfim, para nós é um grande privilégio poder participar nesse processo, ajudando os refugiados que estão aqui. Nesse caso, são da etnia Warao, eles são indígenas e precisam muito do nosso amor, do nosso abraço e do apoio da ADRA. O apoio da ADRA, só para deixar bem claro, Darcy, é constante e diário, não é, pastor? Existem funcionários que moram aqui no abrigo, não é isso? Sim, dos monitores que temos, 2 deles vivem aqui dentro e eles são da etnia Warao também, e são nossos funcionários, falam a língua deles. Isso é um grande benefício para nós, porque todos os abrigos eles têm a gestão da Prefeitura Municipal. E a ADRA e a Unicef estão aqui para dar apoio e para nós termos nossos servidores aqui dentro, dia e noite,
é de grande valia, porque está acompanhando o dia a dia e podendo dar orientações também a todo momento para as crianças e para as famílias de um modo geral. E durante a nossa entrevista aqui, você pode acompanhar algumas imagens do abrigo, de toda essa assistência que a ADRA presta para essas pessoas. E nesse Dia Mundial do Refugiado, não é, pastor? Nada melhor do que homenageá-lo, mostrando o cuidado que a Igreja Adventista tem com essas pessoas, não é? Essa é uma forma de ser igreja, não é, pastor? É isso mesmo, até lembrando que nós também somos refugiados nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, essas pessoas estão aqui de passagem. O sonho delas é voltar para o lugar de onde elas vieram, onde tinham seus costumes, sua vida. Então, para nós, é mostrar o verdadeiro evangelho na prática, abraçando essas pessoas. É isso mesmo. É com você, Das. Muito obrigada, Gerlane, pastor, Igreja na Prática, muito bom de ver. E os adventistas de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, criaram uma rotina organizada para entregar cestas básicas e roupas a pessoas carentes. A ideia é não deixar faltar comida na mesa durante toda esta quarentena. A pandemia do novo coronavírus provocou profunda alteração na rotina de quem já vivia em situação de vulnerabilidade social. Essas pessoas tiveram suas dificuldades aumentadas por motivos que vão desde a impossibilidade de trabalhar até a própria Covid-19. Em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, um grupo de adventistas decidiu mudar essa realidade. Desde meados do mês de março, eles criaram um plano de assistência sistemática para essas pessoas. Através de uma parceria dos membros com empresários do setor alimentício, mais de 6 mil quilos de alimentos e materiais de higiene foram arrecadados desde o mês de março. Em seguida, foram montadas cestas básicas e entregues em 4 bairros de Santa Maria. Todo o trabalho da Ação Solidária Adventista constitui em cumprir o mandamento de Jesus, que é amar o nosso próximo, que é sermos sensíveis às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. E é muito gratificante poder ver essas pessoas reconhecendo Deus agindo na vida delas, que Deus se importa, que Deus não se esqueceu delas, e através desse gesto a gente pode estar colocando o cristianismo na prática e que essas pessoas possam reconhecer a Deus em suas vidas. Até o ano passado, a situação de pobreza aqui no Rio Grande do Sul atingia um número recorde. Eram mais de 1.800.000 gaúchos sem os alimentos necessários para sobreviver. Agora, com a pandemia e com a paralisação da economia, essa situação piorou ainda mais. Por isso, os adventistas não só de Santa Maria, mas de praticamente todo o estado, se mobilizaram para levar alimentos e roupas para essas pessoas. Para arrecadar tantos alimentos, os voluntários se dividiram em equipes e foram recolher doações em supermercados. Enquanto isso, um outro grupo criou uma parceria com o Banco de Alimentos de Santa Maria para potencializar a iniciativa dos adventistas. E isso deu muito certo. A alegria, a satisfação de ver que o nosso esforço está ajudando e melhorando a vida de pessoas. E nós motivamos essa equipe, esses valorosos voluntários, para que eles se sintam bem fazendo o bem para as pessoas. E eles só têm a agradecer. Eles saem dos nossos trabalhos renovados. Então isso é que importa, é ver pessoas contribuindo, ajudando e ao mesmo tempo se sentindo útil e valorizado. Verdade. Na região sudoeste do estado de São Paulo, aconteceu a primeira edição virtual do Caleb Camp, o treinamento para jovens voluntários que já iniciaram as ações sociais e missionárias neste mês de junho, vai até julho no projeto da Missão Caleb, promovido pela Igreja Adventista em toda a América do Sul. Durante 3 dias, o pastor Péricles Barbosa, diretor dos Jovens Adventistas na região sudoeste paulista, promoveu treinamento online para 106 equipes de Calebs. Foram muitas horas de capacitação pela web, com entrevistas, workshops, depoimentos e orientações. A intenção foi de alinhar novas estratégias relevantes e ousadas dentro do contexto atual, causado pela pandemia. Mas para os jovens, as dificuldades abrem novas oportunidades para continuarem realizando as ações em prol da comunidade. Ideias realmente inovadoras. E quando um líder, junto com a sua equipe, seus coordenadores, seus regionais e os diretores de jovens, estão unidos na comunhão com Deus e na missão, não tem isolamento que segura.
E é com esse mesmo espírito de missão que aconteceu a live solidária. As doações de recursos financeiros ao vivo garantiu a compra de 126 cestas básicas de alimento, que vai atender famílias carentes. É legal ver que mesmo o jovem não podendo sair na rua, podendo fazer arrecadação ou fazer outras ações, ele está contribuindo como pode. Yasmin, junto com um amigo e sua família, acompanhou de casa o Caleb Camp. A sua mãe Graziellen ajuda a coordenar os projetos dos jovens adventistas na cidade de Sorocaba. O espírito de solidariedade já faz parte da família Martins. As fotos é o registro do corte de cabelo, que ambas doaram para o Hospital GEPAS, que atende crianças com câncer na região. Hoje nós vivemos num mundo muito egoísta, né? Então as pessoas elas se preocupam muito consigo mesmo. Então nós, como jovens, nós temos a missão de levar o amor de Cristo, demonstrar solidariedade, né? E amor ao próximo. A nossa juventude anseia por se engajar em uma causa. E quando eles sabem que esta causa é para o benefício do próximo, aí, amigo, ele se dedica de corpo e alma. E Deus seja louvado por isso. Amém. E chegou a hora de ver as notícias internacionais da igreja com o nosso amigo e correspondente, pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Famílias na Colômbia compartilham esperança na varanda de suas casas. No Haiti, jovens distribuem livros missionários e panfletos de prevenção contra o coronavírus. Devido ao impacto da Covid-19, a Igreja Adventista no sul do continente africano compartilha comida com milhares de pessoas. Veja estas e outras notícias agora, aqui na ANN. Em Barranquilla, no norte da Colômbia, enquanto guardavam quarentena, as famílias adventistas testificavam toda noite para seus vizinhos. E elas faziam isso da varanda de suas residências. Os fiéis entregaram para mais de 80 famílias o livro Esperança Más Allá del Mañana, Esperança Além do Amanhã, de Mark Finley. As crianças também participam do programa lendo salmos, orando e cantando. Cerca de 40 pessoas foram às suas varandas ou terraços para levar esperança. Essa atividade foi replicada em várias comunidades em Barranquilla. O presidente da Igreja Adventista na região, Josué Torres, convidou os fiéis a compartilharem a mensagem de salvação em Jesus. Torres disse: "Eu acredito que vocês podem compartilhar onde quer que estejam e encorajar a outros, deixando que eles saibam que existe um Deus no céu, que tem o universo sob o seu controle e defende, acampa e se importa com todos que o chamam e confiam nele." Em Porto Príncipe, na capital do Haiti, um grupo de jovens da Igreja Adventista de Horeb saiu às ruas para distribuir materiais de saúde e esperança. Os jovens entregaram panfletos e folhetos fornecidos pelo Ministério de Saúde Pública com informações sobre as medidas preventivas de combate à pandemia do novo coronavírus. Eles também distribuíram máscaras e 500 cópias do livro Esperança Além do Amanhã, de Mark Finley. Os jovens saíram com uniformes de desbravadores e líderes de clube, também com luvas e máscaras, visitando vários lugares. A iniciativa foi financiada por fiéis adventistas que participaram da compra de livros e máscaras para a atividade. O treinamento profissional é uma parte importante do programa educacional da agência humanitária ADRA em Myanmar. A ONG teve a oportunidade de fornecer educação por meio de um novo portal online operado pela Zabai, uma empresa de propriedade norueguesa. Quando as escolas fecharam por causa da pandemia do coronavírus, a ADRA treinou rapidamente professores sobre como matricular e acompanhar os estudantes nos cursos. Jonathan Telfer, da ADRA Noruega, observou que, embora as escolas estivessem fechadas,
É importante não desistir da educação dos jovens. Por meio de cursos para professores e alunos, este trabalho tem o potencial de fortalecer as oportunidades educacionais para mais de 226 mil alunos. O atual bloqueio criado pela pandemia do coronavírus está afetando a milhões de pessoas em todo o mundo. Pessoas que precisam de comida, sendo os idosos um dos grupos mais vulneráveis. A Igreja Adventista no sul da África e Oceano Índico compartilha algumas boas notícias de como está resolvendo esse problema. Meals on Wheels é humanitarian organization. Meals on Wheels, refeições sobre rodas, é uma organização humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia que luta contra a fome na África do Sul há 55 anos. Com a chegada do coronavírus, muitos países ao redor do mundo estão bloqueados e a África do Sul não é exceção. Agora, muitas pessoas estão carentes, especialmente os sem teto, os idosos e os menos favorecidos, que sentem os efeitos do bloqueio. Meals on Wheels, as is their tradition. Meals on Wheels não cessou de alimentar essas pessoas e neste confinamento intensificou sua promessa de cozinhar todos os dias refeições saudáveis para milhares de sul-africanos desfavorecidos de domingo a domingo em mais de 10 províncias e cidades importantes. Trabalhando em conjunto com o governo sul-africano e voluntários, a ONG prepara 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço e jantar. Com o atual bloqueio, as refeições são entregues em um local central em cada cidade. Além de alimentar 180 mil pessoas todos os dias, há um grupo especial, o de idosos, que não pode viajar longas distâncias para coletar suas refeições nos centros de alimentação. Meals on Wheels tem doado refeições de forma nobre, de casa em casa. Estamos muito agradecidos pelo amor que a Igreja Adventista nos mostra, nos trazendo comida todos os dias. Bem, roupas internacionais para compartilhar notícias internacionais. Se você quer saber de onde é essa camisa, eu não me lembro. Desculpa. Mas até a próxima semana, quando a gente vai trazer mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Um abraço, que Deus abençoe. Que Deus o abençoe, pastor. Estou aqui morrendo de rir, juntamente com a Gabriela Frontini, que vai fazer o nosso giro. A gente queria saber tá onde é a sua camisa, tá usando nas camisas do pastor, você viu, Gabi? Pois é, acho que viaja tanto pelo mundo aí que acaba ganhando e até guardando de presente várias camisas diferentes. E homenageando, né, aqueles países com o traje do país. Muito legal, um abraço para o pastor. Legal, Darcy. Vamos às boas notícias aqui do Giro? Vamos lá. A primeira diz respeito à liberdade religiosa, algo bem importante para nós, né, Darcy? Com certeza. Olha só, a liberdade religiosa venceu mais uma batalha. A deputada estadual Damares Moura, que é adventista, aprovou uma emenda que garante a objeção de consciência religiosa a estudantes e servidores públicos do estado de São Paulo. O texto, na verdade, integra o projeto de lei 350 de 2020, que estabelece ali medidas emergenciais durante o período de calamidade pública desencadeado pelo novo coronavírus. A votação aconteceu na última terça-feira, dia 16. E isso, Darcy, impacta positivamente a Igreja Adventista em São Paulo, já que assegura ali que os alunos de instituições públicas e privadas em todo o estado, em todos os níveis, o direito de cumprir de forma alternativa, sem nenhum prejuízo acadêmico, as questões ali todas relacionadas à escola. O que é muito importante para a gente, né? Com certeza. É claro que agora o texto segue para apreciação da sanção do governador João Dória em São Paulo, a fim de se tornar lei. Mas já é uma notícia boa para a gente trazer aqui e partilhar com o nosso público. Sem dúvida. Muito obrigada por essa boa notícia, Gabi. E a gente vê o desenrolar dela, a gente traz aqui também, tá bom? Com certeza. Mais uma notícia importante aqui do Giro diz respeito a uma parceria muito interessante que aconteceu no Rio de Janeiro. Desde o início da pandemia em março, quando o estado do Rio entrou em quarentena, as pessoas que ficam ali em situação de rua ficaram sem ter como conseguir alimento, que geralmente é fornecido por bares e restaurantes. Por isso, o projeto Casa Esperança, que já existe há 6 anos, mudou a estratégia de atendimento, que era semanal, ali com almoços servidos aos sábados,
mudou para ser diário, ou seja, o projeto passou a servir uma refeição por dia, sempre ali às 6 horas da tarde no centro do Rio de Janeiro. De março até esse mês de junho, mais de 20 mil refeições foram servidas. Olha quanta gente ajudada, né, Darcy? O projeto é liderado por Nau Borges e conta ali com o apoio de voluntários que preparam os alimentos e fazem a distribuição, além da higienização das pessoas em situação de rua. E entre os voluntários, eu quis aqui destacar o pastor Haroldo Paulino e a sua esposa, Elisângela. Eles levaram semanalmente um trailer para que os moradores de rua possam tomar um banho. Importante também, né? Manter ali a higiene, principalmente nesse momento. Nesse período de pandemia, é muito importante mesmo. Exatamente. Então, ali eles oferecem toalhas, sabonetes e depois do banho, então, as pessoas recebem desodorante, perfume, além de roupas limpas. Que legal. E agora a Casa Esperança firmou uma parceria com nada menos do que os Médicos Sem Fronteiras, que já existe aí há mais de 50 anos, uma instituição super renomada. E com essa parceria, desde a última quinta, ontem, uma ambulância equipada com, além de profissionais médicos e enfermagens, para atendimento e orientação à saúde a todo esse povo que frequenta a Casa Esperança no Rio de Janeiro. Que legal, Gabi. Achei muito legal trazer isso aqui para vocês. A gente vê a igreja trabalhando intensamente aí em várias frentes. É verdade, né? E o Revista aqui é uma porta aberta, assim, para mostrar para o mundo o quanto a igreja tem atuado nesse período de pandemia. Exatamente. Eu fico por aqui hoje, Darcy. Tá bom, um feliz sábado para você. Para você também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. É isso aí, vamos ver quem mais mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Nosso número é o 0 operadora 12 981352908. Conta pra gente o que mais você quer fazer assim que essa pandemia acabar. Ou que boas ações você tem feito ao seu próximo. Vamos ver quem participa, solta aí. Maria Helena, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estamos em confinamento, mas controlando tudo e todos. O que eu mais quero é abraçar e beijar meu filho, nora e neto e meus irmãos da igreja. Abençoada seja nossa noite. Amém. Um beijo grande para você. Rivadânia Santos, de Itajubá, Minas Gerais. Darcy, boa noite. Minha boa notícia é que estou aproveitando a pandemia para ouvir áudios livros de Ellen White e trabalhando na confecção de máscaras para doação na Ação Solidária da cidade. Parabéns por seu desempenho e segurança nas respostas no Bom de Bíblia. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você. Gente, nós vamos para o último intervalo do programa, mas já você vai ver como a ADRA ajuda a alimentar os refugiados. E tem ainda uma conversa com o analista de projetos sociais da ADRA. É daqui a pouquinho, eu te espero por aqui. Já estamos de volta e chegou a hora de ver como a ADRA tem ajudado a alimentar milhares de refugiados. A reportagem é da Tatiane Lopes e da Josiele Oliveira. Vamos ver? Há pouco tempo atrás, entre as capitais brasileiras, Boa Vista era a segunda capital com menor população. Com o pico da imigração em 2018, em um ano, a população da cidade aumentou em 10%. Então foi necessário que a área da saúde, a área da educação renovasse, reinventasse suas práticas para conseguir atender tanto ao imigrante e continuar conseguindo atender aos brasileiros. Segundo dados da Polícia Federal, de 2016 a 2019, entraram em Roraima cerca de 657 mil imigrantes. Em 2018, surgiu aqui em Roraima um projeto chamado Alimentando a Esperança. O seu objetivo é erradicar a fome. O seu objetivo é erradicar a desnutrição de pessoas que vivem nas ruas, que vivem em situação de vulnerabilidade, que não têm acesso à comida. Esse projeto nasceu e na ocasião era 200 refeições ao dia. Hoje nós já entregamos mais de 4 mil refeições por dia, totalizando 120 mil ou mais a cada mês. Esse projeto tem como objetivo levar às pessoas esperança através de um prato de comida. Cerca de 50 voluntários contribuem no preparo das 3 principais refeições. Os refugiados também recebem kits de bandeja com pratos, talheres e copos. Trabalhamos com todos os alimentos tirado na hora. Inclusive nós temos uma horta aqui e trabalhamos com café da manhã, almoço e janta. Distribuímos para a rodoviária, para o Jockey, que é o Cabanoco, para a Igreja Quadrangular, para a Igreja dos Ingleses e para todos os colaboradores. O principal cardápio daqui da ADRA é trabalhar com amor para o nosso próximo. Daniel Blanco, com sua esposa e 4 filhos, encontrou na ADRA alimento, amparo, cuidado e uma oportunidade de trabalho.
ajuda a muitas pessoas venezuelanas que também estão passando muita necessidade. E eu trabalho na cozinha e muito contente por cozinhar para nossos irmãos venezuelanos. A ADRA complementa o projeto de segurança alimentar com a entrega de cartões eletrônicos específicos para compras de itens alimentícios. A senhora Lides Martins, de 74 anos, é uma das mais de 20 mil beneficiárias desse projeto. Fugindo da miséria e da fome do seu país e em estado severo de desnutrição, pesando 40 quilos e com osteoporose, ela encontrou na ADRA a esperança para viver, recuperar seu peso e sua saúde. Graças à ADRA, se não fosse por ela, eu estaria morta. Há 6 meses, mais ou menos, que eu comecei a comer, e um me trazia carne, outro me trazia espaguete, e eu comia desesperada como se nunca tivesse comido. Eu tenho muito que agradecer por terem salvado a minha vida. Eu estava morrendo. É importante para cada um dos beneficiários do projeto Savex da ADRA Brasil receber esse voucher de alimentação, porque assim eles conseguem ter a maior parte da sua segurança alimentar já estabelecida. Alimentos que matam a fome, erradicam a desnutrição. Mas, mais do que isto, eles fazem viver a esperança em um povo que tem tão pouco e encontram o muito. Essa agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional é um órgão do governo dos Estados Unidos encarregado de distribuir a maior parte da ajuda externa de caráter civil. Esta instituição é uma grande parceira da ADRA no atendimento aos refugiados. Bom, e depois de conhecer um pouco sobre alguns dos projetos da ADRA em relação aos refugiados, a gente conversa agora pelo Skype com André Alencar, que é analista de projetos sociais da ADRA Brasil. Tudo bem? Boa noite, André. Seja bem-vindo por aqui. Oi, Darcy. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui conversando com você, com a sua audiência. Para nós também. Quantos refugiados aí no total têm sido assistidos pelos projetos da ADRA no Brasil? Olha, Darcy, hoje nós temos apoiado mais de 40 mil beneficiários. São vários projetos que nós estamos implementando. Aliás, é uma ótima oportunidade a gente aproveitar essa ocasião do Dia do Refugiado para poder chamar a atenção das pessoas para as várias necessidades, os desafios que essa população enfrenta quando chega aqui no Brasil. Especialmente os venezuelanos, a ADRA está implementando hoje a ADRA está implementando 4 grandes projetos, na verdade, para que beneficia, como eu falei, esses mais de 40 mil pessoas. Bom, a gente sabe que a pandemia mudou a vida de todo mundo. Qual foi o impacto dessa pandemia nestes projetos, André? Assim, o impacto imediatamente foi uma necessidade da gente revisar as próprias atividades que eram realizadas no projeto para poder incluir a atenção à necessidade especial de proteção através das medidas de higiene. Então, nós colocamos nos nossos projetos orientação específica sobre a lavagem de mãos, nós acrescentamos assistência com distribuição de kits de álcool em gel, e sabonete líquido, além de dar orientação também específica de nutrição, de alimentação saudável, para que as pessoas também tivessem mais imunidade, uma imunidade melhor para passar por esse momento da pandemia. Vocês reforçaram a ação aí, né? E de que forma os nossos espectadores podem ajudar a ADRA a continuar esse trabalho tão lindo com os refugiados aqui no Brasil? Darcy, acho que eu preciso primeiro fazer as pessoas conhecerem um pouco dos projetos, como eu falei bem brevemente desses 4 projetos que nós temos, mas nós temos, como a gente assistiu agora nesse VT, o programa o Savex, que tem ajudado 21 mil pessoas, como a gente viu com a distribuição do cartão, mas também com as refeições quentes. E aí as pessoas podem ajudar esse projeto através das contribuições, das doações, como tem sido feito lá em Roraima. Mas nós temos projetos também que, como o SWAM, faz a interiorização. E para isso a gente conta com o apoio de voluntários que ajudam os beneficiários. Esses venezuelanos que saem de Roraima e vão para outros estados do Brasil, eles precisam de apoio dos brasileiros para se integrarem à sociedade, à comunidade aqui. Então a gente também conta com voluntários para isso.
além de doações para que eles, ao chegarem em casa, tenham lá os móveis básicos, tenham alguns itens essenciais de cozinha. Então essas doações também contribuem, permitem que as pessoas que nos assistem participem dessa ação tão relevante que a ADRA está implementando. O site da ADRA está aí na tela para você que sentir no coração aí de ajudar, de estar junto nesta campanha. André, muito obrigada pelas suas informações. Um grande abraço para você. Sucesso nessas ações de relevância na nossa sociedade. Darcy, muito obrigado. Eu agradeço a todos e chamo a atenção para que, de fato, as pessoas acessem lá o nosso site, adra.org.br, conheçam nossos projetos e conheçam ainda outras maneiras de nos ajudar, que eu não pude mencionar aqui, até pelo tempo, né, Darcy? Obrigado. É verdade. Mas você está convidado para outras vezes vir aqui trazer essas informações para a gente. Um abraço. Vai ser um prazer. E nós vamos agora para o quadro Fé em Ação. O Fé desta semana traz mais uma reportagem da série gravada na Bahia. Em Salvador, a Fé desenvolve diferentes projetos de ajuda ao próximo. É importante lembrar que a gravação aconteceu antes do período de quarentena, tá bem? Veja que projeto a Bárbara vai nos mostrar hoje. Chegou a hora do Fé em Ação, nosso quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. E eu já estou começando o programa dessa semana te mostrando que vai ser muito saboroso, viu? Vocês vão conhecer um projeto que está transformando a vida de muitas pessoas e, ó, é de dar água na boca. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Tem coisa melhor do que uma sopa quentinha, bem temperada? Só o cheiro, ó, já dá uma fome. Aqui em Salvador, alguns voluntários entregam sopa para comunidades carentes todas as semanas. Uma maneira de testemunhar, falar de Jesus, fazer amigos e também de fazer a diferença na vida daqueles que precisam. Toda quinta-feira, né, nós iniciamos os trabalhos às 7 horas da manhã, cortando as verduras e tal, e durante todo o dia fazemos esse trabalho, né? Trazemos também a sopa da casa aqui para a igreja e distribuímos aqui na quinta-feira, todas as noites, né? Toda quinta-feira às 19 horas. Nós distribuímos para toda a comunidade. O projeto Sopão é um projeto de sucesso aqui nas igrejas. Foi idealizado pelo irmão Isaac Possato e, juntamente com o Motoclube e a igreja, esse projeto acontece. E muitas famílias têm sido beneficiadas com esse projeto. Inclusive, algumas pessoas se batizaram, entregaram a vida a Jesus devido ao projeto do Sopão. Na parte espiritual, no início do programa de Dar o Sopão, nós cantamos algumas músicas junto com eles, nós oramos pelas famílias da comunidade e também lemos um pouquinho a palavra de Deus. Jesus ele tinha 3 principais objetivos quando ele veio aqui, que era pregar, ensinar e curar. E ele tentou, dentre esses 3, o principal objetivo dele era estabelecer uma missão no coração de cada ser humano. E nós tentamos também, da mesma forma como Jesus, estabelecer o reino de Deus no coração das pessoas. E nós estamos dando o primeiro passo, né? Quem sabe na vida de muitos, que é receber, né, essa doação. E assim, o objetivo final é que o reino de Deus se estabeleça, trazendo liberdade, a liberdade que nós podemos sentir. A gente pode saber que essas pessoas também, elas podem ser livres em Cristo e ter a consciência tranquila como nós também temos. A noite começa com música e oração. Quando o culto acaba, é hora da sopa. E quem vem aqui pode levar sopa para a família inteira. Nosso amigo empresário Isaac Possato sentia um desejo de ajudar pessoas que não tinham o que comer. Então ele, como motociclista, juntou o grupo Motoclube Novo Tempo, que foi a idealização dele,
para que fizessem um trabalho de missão. Os motociclistas apenas não tivessem viagens de turismo, mas tivessem um cunho de missão. Há 5 anos atrás, nós formamos o Motoclube Novo Tempo aqui em Salvador. E o nosso jargão, desde o início, era fazer o bem sem olhar a quem. Então, nós temos vários motociclistas de toda a classe social de Salvador junto com a gente. E isso ficou tão impregnado no coração, nos nossos corações, porque eu também sou motociclista, que a partir daí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para botar esse pessoal para trabalhar. E nós pensamos no sopão. Na periferia de Salvador, muita gente passa fome. Então, idealizamos nas áreas mais carentes um sopão em cada uma delas. E a força do trabalho é do Motoclube Novo Tempo. Então, a gente faz o CEAS, o mercado, levamos para essas comunidades, eles fazem um sopão e o Motoclube vai para ajudar, distribuir e, sobretudo, levar um pouco de Cristo também para essas pessoas. Então, tem muita gente na periferia de Salvador conhecendo a Cristo através do sopão. Isso é uma alegria muito grande saber que tantas pessoas têm sido alcançadas, não só da fome física, né, mas também de conhecimento de Cristo, que Ele salva, que Ele cuida e que Ele abraça a todos. Nós tentamos pensar em possibilidades que nos ajudem cada dia mais a melhorarmos esse projeto, né? Tornando ele não apenas um projeto que atue de maneira superficial na comunidade. A gente tem esse objetivo, né, de ajudar cada vez mais para que esse projeto ele cresça e possa conquistar, né, o maior número de comunidades carentes aqui na nossa região. A gente se divide em equipes e essas equipes vão para esses pontos e lá auxilia os irmãos na realização da sopa. A gente começou às 7 da manhã e terminou às 5 da tarde. Hoje mesmo me senti muito feliz. E quando eu vi que estava terminando assim a sopa, eu digo, oh, meu Deus, tem gente que não vai levar. Aí eu fiquei assim meio preocupada, mas tudo acabou bem, graças a Deus. Eu vi relatos de pessoas que a única alimentação do dia foi aquela sopa distribuída. Eles não pegam um prato de sopa, eles levam tigelas, levam panelas para levar sopa para a família inteira. Então, com isso é gratificante. E não falta sopa para ninguém. A emoção das famílias ajudadas é tão contagiante que eu não podia deixar de participar. Cada sorriso de gratidão é um presente. A diferença é muito grande, porque são comunidades carentes, necessitadas, né, dessa sopa. Muitos não têm auxílio do governo, muitos também não têm nem o que comer. E a sopa faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Nós trabalhamos com força total para aliviar a fome das pessoas e também as aflições de cada uma delas. Hoje as pessoas têm visto a igreja com outros olhos, né? Tem falado da igreja, olha a igreja que dá sopa, olha a igreja que dá o sopão. E graças a Deus a igreja tem sido muito relevante na comunidade. Nós podemos ver alegria, né, no rosto, em cada olhar. E a gente percebe que as pessoas, elas estão necessitadas não apenas da sopa, mas a gente percebe a carência deles de serem chamados de queridos, de serem abraçados por nós, de serem recebidos por nós, né, de termos atenção para com eles. E eu sinto que os olhos deles brilham e eles saem de cada ponto de sopão de maneira diferente da qual entraram. Isso é gratificante para nós. Olha, a sopa é a primeira vez que eu venho para a sopa, porque sempre quem está aqui é meu neto. Meu neto veio e falou comigo para eu vir. Aí eu vim hoje. Mas é uma boa, né? Porque é só assim, tem também um incentivo, né, deles ficar mais na igreja. Já tirou muitas crianças que ficavam aí sem ter o que fazer. Hoje em dia, graças a Deus, depois dessa igreja na comunidade, as crianças estão vindo mais no intuito, muitos de aprender, entendeu? E muitos também ainda estão engaitando, mas é devagarzinho que vai. Se deram com boa vontade de Deus, com carinho, entendeu? Então a gente fica bastante feliz com isso.
Eu tenho filhas pequenas também que dependem, elas gostam da sopa também, então é uma maravilha. Para quem está desempregado, quem tem família que precisa, incentiva mais a gente caminhar para a igreja, buscar Jesus. Quando chega assim um grupo de moto, o pessoal já pensa, moto, bicho, são pessoas que não têm assim, muita utilidade, mas nós fazemos ação social, é um grupo diferente, é um grupo que trabalha, que ajuda, que ora, que conversa com eles ficam felizes, né? As pessoas quando recebem a gente, poxa, é um grupo diferente, então para nós é uma bênção, né? Eu gosto muito de trabalhar assim e as pessoas abraçam a gente, é muito bom. A sopa já foi entregue para toda a comunidade, mas para o Motoclube Novo Tempo a noite não termina por aqui. É hora de entregar sopa e pão também para moradores de rua. E é claro que eu vou junto. Esse é o nosso lema. Essa é a nossa missão. Motoclube Novo Tempo. Fazer o bem sem olhar a quem. Hoje são cerca de 36 mil refeições por ano. Olha que bonito. Um sonho que começou com um empreendedor, um empresário, e vai crescendo cada vez mais. Então faça isso na sua região. Procure estimular, comece distribuindo talvez sopa para 5, para 10 pessoas, para 100. Você vai ter incentivo e apoio de outros colaboradores e daqui a pouco vocês vão estar aí distribuindo 50, 100 mil refeições por ano. Quando a gente faz o bem ao próximo, quando a gente se doa, a gente está fazendo o pedido que Jesus fez, né? Até porque ele diz, olha, tive fome, me deixa de comer. Então, quando fazemos o bem ao próximo, estamos testemunhando, né, do amor de Jesus. Olha, na minha vida tem feito assim a grande diferença, porque quando você se doa para fazer o bem ao próximo, você não só faz bem ao próximo, mas faz a você mesmo. A gente vence o cansaço do dia, né? E sente um prazer enorme de poder contribuir até de maneira efetiva com a concha na mão, né? Enchendo cada vasilha, e a gente percebe de fato a alegria das pessoas em saber que hoje eu tenho o que comer, né? Onde muitas famílias se perguntam o que eu vou comer hoje, mas quando elas se veem diante da sua vasilha cheia de sopa, elas se alegram com isso. É muito especial. Vim toda quinta-feira ver exatamente o que Cristo faria se Ele estivesse aqui na Terra, né? Aliviava a fome das pessoas, trazia a palavra e com certeza fazia a mesma coisa que a gente está fazendo hoje aqui na comunidade do Roberto Santos. Era um sonho que está se realizando, que eu sempre tive assim essa vontade de poder ajudar, quando eu via assim as pessoas assim ali precisando, né, de ajuda, de uma mão assim. E aí eu sempre tive sim aquela vontade de ajudar as pessoas, mas devido às condições e também, né, porque ter um carro também ajuda muito, né? E eu pensava assim, se eu tivesse um carro e se eu tivesse condições, eu ia fazer sopa e levava assim nas 7 Portas, assim, nesses lugares assim mais carentes, sabe? E esse sonho foi realizado, eu estou muito feliz com isso. Esse projeto, ele traz mais sentido para a minha existência, né? Porque eu vejo que nós existimos para sermos uma bênção. E se não estamos cumprindo com o papel que o Senhor nos designou, que temos aqui na Terra, né? Não tem sentido existir. Então, a gente tem sempre uma frase que carregamos conosco, uma frase que, inclusive, o nosso irmão Isaac, ele colocou para nós, que o que importa não é a cilindrada da sua moto, mas é importante a cilindrada que tem o seu coração. E nesse clima de amor, solidariedade e cuidado com o próximo, nós terminamos o Fé em Ação desta semana.
Mas na próxima semana a gente já tem um encontro marcado para te mostrar mais ações e projetos que estão transformando a vida de muitas pessoas. Até lá! Tchau, tchau! Até lá, Bárbara. É isso aí, fazer o bem sem olhar a quem. Quanta diferença essa entrega de sopa faz na vida de milhares de famílias. Parabéns para o Motoclube Novo Tempo, para as igrejas adventistas da região e também para a Fé Bahia pelo lindo projeto. E obrigada, Bárbara, por sempre nos contar histórias emocionantes no Fé em Ação. Até semana que vem. Bom, e na próxima semana a gente estreia uma série de reportagens especiais aqui no Revista Novo Tempo. A produção é do jornalista Leonardo Simon. Olha só o que te espera. Para todo mundo, eles eram o futuro da nação. Mas a pandemia provou que eles são o presente que o mundo precisa. Jovens de vários continentes estão cada vez mais criativos e dispostos para salvar a humanidade. A pandemia pode ter travado sonhos, mas alguns sonhadores estão ocupados, encontrando maneiras de combater o coronavírus. É por isso que aqui no Revista Novo Tempo, nós vamos viajar para conhecer essas histórias. A série Geração Z vai te mostrar como adolescentes e jovens em países como a França, Colômbia, Malásia, Líbano e Senegal aliaram a criatividade e a disposição para o trabalho na luta contra a Covid-19. Com 5 episódios, a série Geração Z vai ao ar a partir da próxima segunda-feira, aqui no Revista Novo Tempo. É isso aí, você está super convidado sempre às 6h45 da noite. Gente, o Revista Novo Tempo de hoje fica por aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube para receber o conteúdo do nosso programa todos os dias. Eu encontro você novamente neste sábado às 11 horas da manhã no programa Adoração Especial com o pastor Hélio Carnassali. Até lá, fique com Deus.